estamos refletindo esses dias sobre a importância do relacionamento. E a nossa primeira mensagem nós falamos sobre o perdão, a importância do perdão. Abordamos que Cristo nos restaurou no vertical, para que também pudéssemos ter comunhão na horizontal. Na segunda ministração nós falamos sobre os desafios de vivermos esse perdão, né, de vivermos esse relacionamento, os desafios que a gente encontra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da comunhão. E eu quero ler com você 1 João capítulo 4, a partir do verso 11, que diz o seguinte: Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que coisa gloriosa. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de ter nos dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai o enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele permanece em Deus. Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus nos tem dado. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Você pode dizer glória a Deus? Versículo 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O mandamento que temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Acredito que você vai concordar comigo. Nem sempre é fácil conviver com outras pessoas. Sim ou não? Tem alguém que está gritando aí, sim! Nem sempre é fácil. Ninguém é perfeito. Eu costumo dizer que se você for conviver comigo, você vai descobrir duas coisas. Você tem defeitos que eu não tenho, e eu tenho defeitos que você não tem. Você vai descobrir também as minhas qualidades, e eu também vou descobrir as suas qualidades. Todos nós cometemos erros, mesmo sendo cristãos. Às vezes a gente tem uma imagem de que a pessoa se converte e ela se torna perfeita. E aí a gente ora para Jesus recolher logo, porque senão vai estragar.
Se entrar num clima de perfeição, a gente fala, Senhor, por favor, leva logo, que senão o bicho vai pegar. Mas mesmo assim, nós somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, como irmãos em Cristo. E é interessante que o desejo de Jesus para a sua igreja é a união. Vou repetir. O desejo de Cristo para a sua igreja é a unidade. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. A palavra diz que é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Jesus, certa vez, ele escolhe 70 discípulos e ele envia de 2 em 2. Nós vemos o princípio da unidade. Nós vemos Cristo trabalhando na unidade, nós vemos a palavra sendo ministrada, trazendo unidade no nosso meio. Nos nossos dias nós temos visto muitas pessoas dizendo, olha, eu sou cristão, mas eu vou seguir Jesus sozinho. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de igreja, eu não dependo de estar em comunhão com ninguém. Lamento dizer, você está errado. Viver em comunhão é uma ordem de Jesus. Amém? O último versículo em que nós lemos, diz que o mandamento dele que temos é este: que quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Então veja que não tem como eu ser igreja sozinho. Você me entende? Não tem como eu ser igreja longe do corpo, longe da comunhão. E a palavra para comunhão no hebraico é koinonia, que traz ideia de compartilhamento. Eu vou compartilhar a minha vida com meu irmão. Isto é comunhão. Eu vou ter intimidade com meu irmão. Isto é comunhão. Tem um filósofo aí, o filósofo Didi, que diz que é melhor você dar dinheiro do que dar liberdade. Mas na comunhão a gente dá liberdade. Na comunhão a gente vai se expondo. Na koinonia, as pessoas vão conhecendo mais de nós, vai conhecendo o nosso coração, vai conhecendo a nossa intimidade. Às vezes você olha o pastor aqui em cima, né, santo, olha, fala, poxa, e hoje eu recebi uns elogios, eu fiquei feliz, estou bonito. Obrigado. Não é sempre que a gente recebe esses elogios, né? E aí a pessoa fala, você está bonito e você tem cara de santo. Você não erra, você não falha, você não fracassa. Mas na koinonia a gente descobre que há falhas. Na koinonia a gente descobre que há erros, que há tropeços, que a perfeição que aparece aqui dentro da igreja nem sempre é uma realidade. É bem verdade que a gente tem que procurar ao máximo viver uma vida de exemplo com a palavra, ela precisa estar ligada, não pode distorcer isso. O que eu prego eu preciso viver. Mas tem falhas. E a koinonia revela isso, porque eu vou compartilhar de mim. Você vai compartilhar de si. E é interessante porque muitas vezes
Nós não queremos ter a koinonia exatamente por mostrar as nossas falhas. Eu atendi alguém no gabinete certa vez, e essa pessoa me disse o seguinte: pastor, eu vou entrar na igreja depois que o culto começar, e eu saio antes do culto terminar, porque eu não quero ter relacionamento com ninguém. Eu não quero que ninguém me conheça. Eu falei para essa pessoa: eu lamento, mas você não vai conseguir congregar em uma igreja desta forma. A comunhão com nossos irmãos, ela traz vários benefícios. Amém? Eu quero compartilhar alguns com você nesta noite. O primeiro benefício que a comunhão traz é o encorajamento. Veja, a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10, o versículo de número 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Veja, quando nós estamos sozinhos, isolados, facilmente caímos no desespero diante das dificuldades da vida. E eu estava lendo hoje uma matéria no Correio Brasiliense, uma coisa que veio à tona nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, foi estresse e ansiedade. Porque as pessoas se isolaram. As pessoas passaram a viver só, dentro do seu mundo, dentro dos seus pensamentos, das suas ideias. E a vida espiritual não é diferente. Quando nós estamos sozinhos, a facilidade para cair é maior. Os desafios vêm, a dúvida vem. Será que você consegue superar este problema? Será que você é mesmo amado por Deus? Será que Deus vai te ajudar mesmo? Será que a palavra que é pregada é verdade? Por que então você está vivendo esta mazela, este desafio na sua vida? E aí começa a surgir um monte de dúvidas. E aí você não tem ninguém para te encorajar. Você não tem ninguém para te animar, não tem ninguém para estar ao seu lado. E aí você acaba fraquejando. Mas quando temos comunhão com nossos irmãos, encontramos encorajamento. Amém? Quantos de nós já fomos, por vezes, fraquejando e chega alguém, nos abraça e fala: vamos caminhar, eu estou contigo. Quantos de nós já não fomos encorajados na nossa vida, na nossa caminhada, recebendo experiências de outras pessoas? Quantas pessoas já nos contaram as suas experiências, e as suas experiências fez com que a gente caminhasse, fez com que a gente renovasse a nossa força, fez com que a gente renovasse a nossa fé, e a gente pudesse dizer: olha, vai ter jeito, vai ter jeito. É por isso que nós precisamos estar em comunhão, porque nós encontramos motivação para continuar. Ontem eu estive lá na célula dos jovens, lá na casa da Emily, foi tremendo. A unção de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo, e além de tudo isso, a comunhão que estava muito gostoso. Eu quero, com esta palavra, te encorajar, dizer: olha, Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ajustar o foco da nossa visão. Ao nosso derredor, à nossa volta, há muita palavra que vem para tirar a nossa paz, para nos desencorajar, para tirar o nosso sossego. Mas eu venho como profeta de Deus dizer para você nesta noite: há uma direção de Deus para a tua vida. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Seja encorajado nesta noite. Tira o medo do seu coração, coloque fé no seu coração. Em nome de Jesus, creia. A minha mãe deve estar me vendo.
E aí ela começa a postar um monte de coisa no grupo, né? Todo mundo tem um grupo de família, né? Bênção. E ela começa a postar e daqui a pouco ela fala, eu estou com medo. Eu falo, então para de ler essas misérias, né? Para de ler essas coisas. Porque nós precisamos alimentar aquilo que nos traz esperança. Precisamos encher o nosso coração daquilo que nos traz esperança. E eu quero te encorajar nesta noite, em nome de Jesus, a ter fé, que Deus está no controle. Aleluia. O segundo benefício da comunhão é o crescimento. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 11, diz o seguinte: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Edificar significa construir. Quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros. Certa vez eu compartilhando algo com alguém, essa pessoa me perguntou, quanto tempo você tem de crente? Eu falei, como diz o Mateus, eu nasci num berço evangélico, né? Eu só não sei como que é o berço evangélico. Eu nasci no lar evangélico. E essa pessoa vira para mim e diz, olha, deixa de ser menino na fé, cresça. Eu falo, beleza. Mas aquilo me acordou, aquilo me despertou. Sabe, nós precisamos ser encorajados, nós precisamos crescer, nós precisamos edificar em Cristo Jesus. E como membros do corpo de Cristo, nós estamos em um crescimento. Você concorda comigo? Amém? Você está crescendo. A sua fé está sendo alimentada a cada dia. E você passa a ter experiências com Deus, você passa a ter comunhão, intimidade com Deus, e você vai crescendo. Você vai conhecendo mais o Senhor. E veja que nós estamos nesse corpo, nós estamos inseridos neste corpo. E isso precisa produzir em nós crescimento. Isso precisa produzir em nós mudanças em nossas atitudes, crescimentos, para que a glória de Deus se revele em nós, para que a graça de Deus seja manifesta em nossas vidas. Há muitos crentes que estão definhando a sua fé porque não estão em comunhão. Estão fracassando porque não estão em comunhão. Se nós quisermos crescer, precisamos ter união uns com os outros. Amém? Diga mais uma vez para quem está ao seu lado, olha, eu preciso de você. Um terceiro benefício que a unidade nos produz, que a unidade produz, é a ajuda mútua. Gálatas capítulo 6, o versículo de número 2, diz o seguinte: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros. Ser cristão não é fácil. Ser crente não é fácil. É bem verdade que a gente ouve tantos modismos hoje, né? Todo mundo se converte, todo mundo vira crente. Mas ser verdadeiro discípulo de Cristo não é fácil. Nós enfrentamos tantos desafios em nossa vida. Quantas coisas você renunciou para ser crente? Quantas coisas mudou na sua vida
A partir do momento que você levantou a sua mão e falou: a partir de hoje eu vou ser crente. Quantas coisas você renunciou na sua vida. E além disso, nós temos um adversário, um inimigo das nossas almas, que todos os dias trazem acusações contra a nossa vida, todos os dias nos condena, todos os dias colocam um peso sobre nós, sobre a nossa alma, nos massacrando, dizendo que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir. E quando eu tenho a ajuda de alguém, quando esta palavra de Gálatas se cumpre, quando temos alguém nos ajudando, a nossa caminhada fica mais leve. Porque eu sei que eu posso contar com meu irmão, eu sei que eu tenho alguém que eu posso ligar para ele e falar: olha, eu preciso da tua ajuda, ora por mim, me socorre, me ouve. Nós precisamos uns dos outros para vencer. Não conhecemos, eu acredito que você não conheça também, um exército de um homem só. Um exército, para vencer a guerra, ele precisa estar unido, no mesmo propósito, um auxiliando o outro. São estratégias. Sabe, o inimigo das nossas almas, ele é muito feroz. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar, para acabar. Mas na minha primeira ministração eu falei sobre o exemplo da ovelha. A ovelha, o animal ovelha. O rebanho, eles andam juntos. Se uma ovelha se fere, todo o rebanho para que aquela ovelha seja restaurada, seja sarada, para depois continuarem a caminhada. Nós precisamos entender isso. A dor do meu irmão precisa ser a minha dor. A luta do meu irmão precisa ser a minha luta. O choro do meu irmão precisa ser o meu choro. Por isso que a palavra diz que nós devemos chorar com os que choram. Se isso não estiver acontecendo no corpo de Cristo, tem algo errado. Está falhando. Todos somos chamados a ajudar uns aos outros. Amém. Todos somos chamados a ajudar uns aos outros. Em vez de enfrentar os desafios sozinhos, nós podemos compartilhar a carga com o nosso irmão. Nós podemos ter alguém ao nosso lado que nos ajuda a carregar esta carga, essa cruz. Agindo em solidariedade, ajuda. Uma quarta lição, um quarto benefício da unidade. A força. Provérbios capítulo 27, o versículo 17 diz que o ferro se afia com ferro. Uma pessoa pela presença do seu próximo. O ferro se afia com ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. A unidade gera força. A unidade gera força. Ter comunhão com outros irmãos, crescendo juntos em Cristo, nos fortalecendo espiritualmente, mutuamente. Veja que quando um cai, tem um outro para ajudar a levantar. Quando um desiste, quer parar, tem um outro para ajudar a carregar, a sustentar. Nós precisamos aprender juntos a enfrentar as dificuldades que a vida impõe.
E eu louvei a Deus porque tem uma lei que não para a igreja. A igreja hoje, para o Estado, é como um hospital. Não pode fechar. O governador disse que a vontade dele era parar a igreja, mas ele não pode. E eu louvei, por quê? Porque nós vamos nos unir em fé, nós vamos nos unir caminhando juntos, em unidade, sendo fortalecidos, um dando força ao outro. O ferro se afia com o ferro, e a pessoa é pela presença de outra pessoa. É na unidade, é ter comunhão, é quando eu precisar de alguém, eu saber que eu posso contar com alguém. O próprio Jesus disse, eu já disse aqui no início, quando ele separa os 70 discípulos, ele diz, olha, vão de 2 em 2. Havia um propósito nesta unidade. O próprio discípulo não fosse sozinho, não enfrentasse os desafios sozinhos, mas que estivesse alguém ao seu lado, que estivesse alguém próximo, ajudando, dando força, encorajando. Sabe, queridos, a nossa luta espiritual é ferrenha, é grande, mas eu quero te dizer nesta noite, você não está sozinho, nós temos uma família unidas num mesmo propósito para caminharmos juntos. A vida impõe um monte de dificuldade. E o nosso mundo está estranho. Cada vez mais nós estamos nos isolando. A comunhão tem ficado cada vez mais distante. Já não temos tanto tempo para sentar à mesa e almoçarmos juntos, em comunhão. Você sabe quanto a família tem perdido por os pais não poderem ouvir os seus filhos, olhar nos olhos dos filhos e dizer, olha meu filho, você pode contar comigo, ou você está errado nisso. Casais estão se distanciando, estão separados, dormindo na mesma cama. Não tem tempo de estarem juntos. Atendi uma família recente. Os pais saem para trabalhar 5 horas da manhã. Vão, trabalham o dia inteiro, à noite vão para a faculdade. Os filhos ficam com os avós. Eles têm comunhão com os filhos os finais de semana. Eu me pergunto, como que essa família vai se estruturar? Qual vai ser a base desta família? A gente tem alguns avós aqui, né, e dizem que os pais educam e os avós estragam. Né? Dizem, né? Eu não sei se... Mas eu fico me perguntando como que esta família, como que as famílias do nosso dia terá uma estrutura para enfrentar os problemas vindouros. Se não tem mais comunhão, se não tem mais mesa, se não sentam mais juntos, se não ouve o que o filho quer dizer, se não ouve o que o cônjuge quer dizer. Sabe, nós precisamos nos unir em força. A viagem desta vida é muito difícil. A viagem chamada vida é desafiadora. Há muitos percalços, há muitos problemas.
E precisamos estar unidos numa só fé para chegarmos ao final desta viagem com êxito. A igreja é a extensão da família. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Se a família está desestruturada, a igreja se desestrutura também. Se não tem uma base familiar forte, a igreja perde a base. Eu quero que nesta noite você entenda a importância de você estar unido com a sua família. Entenda que uma igreja unida, uma família unida, pode fazer mais do que vários cristãos separados. Eu vou repetir para você dar o glória a Deus e me ajudar, tá? A sua família estiver unida, a igreja estiver unida, nós podemos fazer muito mais do que muitos cristãos separados. Se nós estivermos num só propósito, como família, como igreja, não há inferno que resista. Não há inferno que resista. E o último benefício da unidade, que eu quero meditar com você nesta noite, eu poderia listar aqui 1 milhão, mas eu listei 5. E este último benefício, eu o considero o mais importante entre todos, que é o amor. João capítulo 13, o versículo de número 35, diz que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O amor é a melhor parte de termos comunhão com os nossos irmãos na fé. Quando temos comunhão, partilhamos a nossa vida com o nosso irmão. Ganhamos intimidade, aprendemos a amar de verdade. Uma das histórias mais lindas que eu acho na Bíblia está registrada em Gênesis, no capítulo 33. Depois você lê. Ela traz a ideia de quando, ela conta a história de quando Jacó e Esaú se encontram. Por mais de 20 anos, Jacó foge do seu irmão com medo de ser morto. Por mais de 20 anos, ele foge de qualquer possibilidade de encontrar com Esaú. Se puder colocar para mim, por favor, Gênesis 33 e o versículo de número 4. Olha só que interessante esse texto. Gênesis 33 e o versículo de número 4. Olha só. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Toda vez que eu leio essa história, eu choro. Porque me mostra uma restauração familiar. Me mostra uma transformação de propósitos. Sabe, no último momento, onde Jacó fala, eu vou ter um encontro com Esaú, não tem jeito. Ele começa a passar todos os bens dele na frente, fala, vai ao encontro de Esaú, e aí vem um mensageiro. Alguns versículos antes, algum mensageiro chega e fala, olha, Jacó, ele está vindo aí com 400 homens. Talvez na mente de Jacó ele poderia dizer, olha, estou morto. O que é 400 homens? Mas é interessante que, deixa lá por favor. Não é isso que acontece.
quando eles se encontram, por mais de 20 anos separados, ele abraça o seu irmão. Sabe, há poder no teu abraço. Há um poder de cura no teu abraço. Há um poder de restauração no teu abraço. Nós estamos vivendo tempos tão estranhos que você não pode abraçar nem família mais. Jacó recebe aquele abraço. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 10. Olha só que coisa tremenda, versículo 10. Então disse Jacó. Deixa eu contextualizar para você aqui. Ele oferece um monte de presentes. Depois do abraço, Jacó oferece um monte de presentes. E aí eles chegam nesse texto. Então disse Jacó: não, Esaú não quer receber os presentes. Então Jacó disse: não, se agora tenho achado graça graça aos teus olhos, peço-te que me tomes o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Olha só que coisa tremenda. Alguém que ele estava fugindo, alguém que ele estava correndo para não restaurar um relacionamento, ele vê a face de Deus no rosto de Esaú. Eu quero que você entenda isso nesta noite. O Senhor nos chamou para andarmos em unidade. O Senhor chamou a sua igreja para andar em unidade. Entenda, não é um grupo mais importante do que o outro, não é o pastor mais importante do que a igreja, nós somos um. Nós estamos, como eu sempre digo, nós estamos no mesmo barco. O amor vem da comunhão, e isso é muito especial, porque, veja, depois de 20 anos, Jacó pode olhar nos olhos de Esaú e dizer: olha, eu te amo, e Jacó fala para ele: eu vejo a face de Deus em você, eu vejo a glória de Deus em sua vida. Eu quero te desafiar nesta noite a restaurar os relacionamentos que foram perdidos. Você pode dizer amém? Eu quero te desafiar nesta noite a olhar para alguém e dizer: olha, eu te amo, você é importante para mim. Mas é muito fácil a gente dizer isso aqui dentro da igreja, porque, como eu disse, todos nós temos cara de santos. Eu quero te desafiar aí um pouquinho além. Aí ao encontro daquela pessoa que há muitos anos você não vê, que por alguma situação, por alguma circunstância, o seu relacionamento foi quebrado. Eu quero te desafiar nesta noite a ser um Esaú na vida de vários Jacós que existem por aí. A abraçar aquele que está com medo da sua mão. A igreja é isto.
Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele, mas também Ele quer que eu e você restauremos os relacionamentos uns com os outros. Aí eu volto com você em 1 João, no capítulo 4, e o versículo de número 12 diz o seguinte: nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Nunca ninguém viu a Deus. Mas se eu amo o meu irmão, o amor de Deus é aperfeiçoado em minha vida. E aí eu leio com você o versículo de número 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento dele é este: que amemos a Deus, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Eu concluo nesta noite te encorajando a ter uma vida, a ter comunhão, a restaurar a intimidade na sua casa e também na igreja. E que a gente possa andar em unidade. E aí eu faço um desafio para os membros da igreja. Nós temos vários irmãos que não estão vindo devido às circunstâncias. Liga para alguém. Talvez ele está precisando de uma ligação sua. Manda uma mensagem. Eu faço esse desafio aos jovens, aos nossos adolescentes. Eu faço esse desafio aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aos nossos diáconos. Eu faço esse desafio à nossa liderança. Talvez essa pessoa está precisando de uma palavra de encorajamento sua. Somos corpo e somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho certeza, queridos, que ao final de 2021, nós vamos olhar para trás e dizer, o Senhor foi conosco. Vencemos as indiferenças. Maior é o que nos une do que o que nos separa. É o Senhor quem está em nós, é Ele quem aperfeiçoa o seu amor em nós. E eu quero te convidar nesta hora a lembrar de alguém e falar, olha, fulano de tal não está na igreja. Liga para ele. Eu tenho certeza que ele vai amar receber uma ligação sua. Tenho certeza que ele vai amar receber uma mensagem sua. E que Deus nos ajude. Se coloque em pé, em nome de Jesus.